Vamos estudar a constante de hidrólise por meio deste exercício, onde nós temos a concentração da solução de acetato de sódio, NaAC. Ou seja, quem é o acetato? Se você montar a estrutura do ácido acético, você terá 2 carbonos. Esse prefixo acético na química orgânica, ele é o apelido do prefixo et. Repare que ele também tem o et. E et quer dizer 2 carbonos. Perceba que o acetato, esse final ato, que é o final comum dos ânions, ele é um ânion orgânico. Os ânions orgânicos é comum que a gente arrume abreviações. O acetato é o mais famoso deles e abrevia-se por AC. Repare que a regra das fórmulas continua a mesma. Cátion, depois o ânion. Muito bem. Para uma solução 0,10 mol por litro de acetato de sódio. Bom, se a solução, acetato de sódio, está dissolvido, então o acetato está separado do sódio. O que eu tenho ali é água, onde eu tenho sódio passeando e acetato passeando, já separados. Já foi o divórcio. Aí o cara me fala, me diz a constante de hidrólise do sal. Pô, o cara já está me avisando, meu. O sal vai sofrer hidrólise. Mas aí tem um problema etimológico da química. Quem deu esse nome, deu um nome legal, né, meu? Porque quem vai sofrer hidrólise? Hidrólise é reagir com água. Quem vai reagir com a água? Então, agora, eu vou te falar o que acontece com a água. A água, quando chega na frente do acetato de sódio, lá na solução, todo mundo está lá. Primeiro que, num primeiro momento, o sódio já se separa do acetato. Quando a água encontra os caras, eles já estão separados. E a água só tem interesse pelo acetato. O outro quer andar com a água, chega junto, ela só diz assim, olha, meu, sai para lá, cara. Sai para lá que você é negativo. Você é só ódio. Então, o outro vai dizer, e você? Você pode me aceitar? E a água diz, você, acetato. E aí, a água reage com o acetato. Como é que você vai saber com quem que a água reage? Não pode ser só por meio de historinhas. Não pode ser só por meio de figuras como o sódio, que é só ódio que a água se afasta. Tem que ter um motivo, professor. O motivo é o seguinte. A água, ela realizará a hidrólise diante de um íon de um eletrólito fraco. O que significa isso? Eletrólito é uma palavra que serve tanto para ácido como para base. Porque eles, jogados na água, eles vão conduzir eletricidade. Então, é por isso que essa palavra eletrólise, que na verdade quer dizer substância que na água conduz eletricidade, né, gera condução de eletricidade, esse termo é usado muito na química quando nós queremos nos referir tanto a ácidos como a base de uma forma geral. O sódio, ele vem de uma base forte. Como é que eu sei? Junta OH nele, porque os cátions geram bases. Os ânions geram ácidos. Então, pensa assim, o Na, ele vem de quem? Do NaOH, base forte. E o acetato? Meu, acetato e qualquer um da química orgânica, qualquer um, ele virá de um ácido fraco. Como que você faz? Junta um H nele. Ele vira o ácido acético. E os ácidos orgânicos são fracos. Neste assunto da química, é muito comum aparecerem ânions orgânicos para reagir com a água, que eles são os ânions fracos mais comuns. Os ácidos fracos mais comuns são os ácidos orgânicos. Então, é por isso. Então, é isso, tá? Pode acontecer de você ter um sal onde o cátion reage com a água e o ânion tá... Pode, filho, pode. Aí,
Como é que eu vou saber se um sal é ácido, um sal é básico ou um sal é neutro? Tem que analisar tudo isso. Tem livro aí que fala assim, se tiver um H no meio da fórmula, o sal é ácido. Se tiver um OH na fórmula, o sal é básico. E o NaHCO3. Você está com acidez no estômago, você vai lá, ou afta, né? A afta, que também vem da acidez do estômago, exagerada, porque todo mundo está com acidez do estômago o tempo todo, só que estou falando exagerada. Ei, você toma bicarbonato. Bicarbonato, você toma por quê para neutralizar a acidez? Porque o cara tem caráter básico. Ou, por isso. E qual que é a fórmula dele? HCO3. Então vai nessa. Vai achando que é só ter um H no meio da fórmula que o negócio é ácido. Quando acontecer, quando você encontrar num livro a seguinte frase, se tiver H no meio do sal, ele é ácido, nunca mais use esse livro, hein? Porque ele já te manda para o lugar errado ali, vai te mandar outras vezes. É assim que se reconhece o capeta. Escuta uma coisa. Aqui ficou claro para nós que só o ânion reage com a água. Vamos ver isso? Se o ânion reage com a água, como é que isso é feito? Você tem que pensar o seguinte: o ânion ele reage, ou o cátion reage, para voltar a ser o eletrólito que era. Olha que bonito. O acetato. De que eletrólito os ânions vêm? Dos ácidos. E os cátions vêm das bases. Então o acetato vai voltar a ser ácido, meu filho. Ele vai roubar da água um H. E se ele pegar só um H da água, o que vai sobrar na água? O OH, que a água é H2O. Ei, por que o OH sai fora negativo? Lembre da estrutura da água, duas ligações covalentes. Quando você rouba um hidrogênio, ele fala, quero ir embora. O oxigênio só fala assim, filho, você vai embora, mas não vai levar nada. Porque a ligação, eu sou o mais forte aqui. O hidrogênio, com todo o amor pelo acetato que o aceitou, né? Porque ele é a acetação pura, ele vai embora, só que ele deixa o seu elétron para trás. E por isso que o OH vira OH-, tá? Pense nisso. Opa, é por isso. Olha aí o ácido acético que se forma. É porque o H, quando ele perde seu elétron, ele vira H+. Aí quando ele se encontra com o acetato, neutraliza. Você sabe que aqui, o acetato, ele na realidade é um cara que tem um elétron a mais, então, como ele tem um elétron a mais em determinado carbono, ele tem uma ligação pronta ali para o hidrogênio chegar e fazer, né? Então, na realidade, não vai achar que o ácido acético é feito por ligação iônica, né? Não é. É ligação covalente, como todo ácido. Então, essa é a hidrólise. E que a hidrólise é reagir com a água. Reagir com a água. Hidrólise é uma reação muito comum. Sabe, a hidrólise é o que mais você vê quando estuda bioquímica. E isso aqui deve abrir-se um grande parênteses aqui, sabe para quê? Vou te falar o seguinte. Veja a importância da água. A água não é importante só para dissolver as coisas dentro de um corpo, dentro de um organismo vivo. Ela participa de diversas reações químicas, inúmeras. Então, quando você não bebe a quantidade de água suficiente, aqui está o motivo disso gerar tantas doenças nas pessoas. Tá? Então, a água ela participa no corpo de diversas coisas. A diluição, né? Ela participa da refrigeração e participa fundamentalmente de reações onde ela é reagente, cara. Não vá pensando que a água é só paz e amor, não. A água entra na guerra da química também. Ela faz muitas reações. Ok? Lembrando disso, então, 3 litros de água por dia no mínimo. O acetato, ele reage com a água buscando o hidrogênio. Aí o que sobra da água é o OH. Então,
É assim que a gente vê como vai ficar esse meio. Vai ficar básico. Se fosse um cátion M+, seja qual for, você identificou que vem de uma base fraca, então sofre hidrólise. É assim que você vê se sofre, tem que vir de um eletrólito fraco, tem que ver a história do cara. Aí se o cátion reagir com a água, o que ele vai roubar da água? Ele quer voltar a ser, ele quer voltar para o planeta de onde ele veio. Ele veio das bases, então ele rouba OH da água, sobra o quê? Sobra H. Então a água, quando é atacada por um cátion de base fraca, ela terá retirado dela um OH. E aí só sobra um H+. E ela vai, então, nessa reação, liberar H+. Um cátion de base fraca, reagindo com água, vai liberar H+. Um ânion de ácido fraco, reagindo com água, vai liberar OH-. Olha aí, hein? Você tem que raciocinar, não busque decorar nada. Não vamos falar nada aqui de decorar, porque não é o caminho. O caminho é você pensar no que é, da onde ele veio. E é por isso que surge, então, a constante de hidrólise. Olha só. Bom, aqui nós temos um equilíbrio químico. Não dê bola para essa seta que eu fiz aqui, que só vai. Pense que é uma seta que vai e volta. Tá bem? Eu realmente vacilei quando fiz esse slide. A seta vai e volta. É uma reação, toda hidrólise de íon é reação de equilíbrio químico. É reação reversível, que vai te levar a um equilíbrio químico. Então tem um KC. Não vai ter KP, tá bom? Não vai. Por quê? Porque não vai ter ninguém gasoso nessas paradas aqui. Então, vai existir a constante KC, que eu chamarei, apelidarei de KH. E se alguém está travado nesse ponto do exercício, o que você diz para o cara? Ele vai te perguntar, e agora? Agora eu vou para onde? Aí você diz, agora vá KH. Por quê? Agora é isso que importa. Você determinando a constante de hidrólise, a expressão da constante de hidrólise. Veja que nós seguimos as mesmas regras, produto em cima, reagente embaixo. Por que a água não entra? Porque a água não entra, a água não deve entrar, a líquido entra. Porque a concentração da água na água é constante, e o que é constante não entra. O motivo de existir a expressão da constante de equilíbrio é porque você tem algo que varia. Algo que você vai colocar no lugar, uma hora vai dar um resultado, outra hora vai dar outro resultado. Que é por isso. Vamos lá. Então eu monto aqui o quadro do equilíbrio. E no quadro do equilíbrio tem o início, durante e no equilíbrio. Ok? Tanto que eu já apelidei isso de quadro do Raul Seixas, porque tem o início, o fim e o meio. Você tem o acetato, que reage com a água, dando ácido acético mais OH-. A água não importou para a gente, então é só acetato, HAC e OH-. É isso que deve ter no quadro. Não coloca água aqui, ela só vai atrapalhar a sua vida. Aí você coloca os valores. Eu estou pensando aqui em termos de 1 litro, que fique bem claro isso. Da onde que eu tirei que eu tenho 0,10 mol de acetato? Olha aqui. Lá no começo foi falado que a solução é 0,10 mol por litro. Então eu posso afirmar que se eu tiver 1 litro, eu tenho 0,10 mol de acetato e 0,10 mol de sódio. Porque o acetato de sódio é assim, ó. E o acetato é um ânion que tem uma carga negativa.
A fórmula é NaAC, é um cátion e um ânion. Quando eles se quebram, é um para cada lado, é 1 para 1. Então, se eu tenho 0,10 mol do sal, vai formar 0,10 mol de Na+, que Deus o guarde, que vai embora, e 0,10 mols de acetato, que é o que interessa. Olha aí. É por isso que eu falo, então, neste caso, eu tenho 0,10 mols de acetato no início. Veja que o enunciado me disse que eu tenho 0,10 mol de acetato. Porque ele falou para mim que eu tenho 0,10 mol por litro do acetato de sódio. Aí eu concluo isso. Acetato de sódio se quebra, 0,10 mol de acetato de um lado, 0,10 mol de sódio do outro. E do que me interessa, eu tenho 0,10 mol por litro. Agora veja, vem comigo. Monta o quadro pensando em termos de 1 litro. Quanto que você tem de OH- no começo? Nada. E de ácido acético? Nada. Porque a reação no começo ainda vai começar. Aí ela começou. Aí você perde X mols de acetato, forma X mols de OH- e X mols de ácido acético. Olha aí. Tudo bem? Você já sabe que no final você vai ter X mols de OH- e X mols de ácido acético. E a reação, ela é assim. Ela vai produzir 1 mol de ácido acético e 1 mol de OH-, como a gente acabou de ver a reação. Ei, quanto que eu vou ter de acetato no final? Que eu tinha no começo menos X. Mas agora, uma coisa super importante. Preste bem atenção no próximo slide, olha só. Quando Kc é menor do que 10 a menos 3. A perda de reagente é irrisória. Cara, de novo, pare tudo. Chame todo mundo que estiver na sua casa, olhe para isso aqui, eu vou falar de novo. Quando Kc é de uma ordem menor que 10 a menos 3, a perda de reagente é irrisória. Você vai levar isso para a faculdade. Uma faculdade pode ser a faculdade de medicina. Isso aqui é importante, gente. Isso aqui é a base. De novo, última vez. Vamos lá. O que significa ser menor que 10 a menos 3? Estou falando em termos de ordem de grandeza. É o número do Kc, né? O valor do Kc ser, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 4, 1 vezes 10 a menos 5, 2 vezes 10 a menos 6. Se a potência for menor do que 10 a menos 3, isso é motivo de comemoração, porque facilita pra caramba a sua vida. Você não precisará cair numa equação de segundo grau. Se o Kc apresentar um valor de uma ordem de grandeza menor do que 10 a menos 3. Nesse caso aqui, veja, quanto que você tem de acetato no final? 0,10 menos X. Se o Kc for menor do que essa ordem de grandeza 10 a menos 3, e para nossa alegria aí 0,10 menos X vale 0,10. Olha aí a expressão da constante de equilíbrio. A concentração no final vai ser quanto? Estou falando de 1 litro, não estou? Ó, por que ficou tudo feliz aqui? Porque eu estou falando de 1 litro. Então, quando eu achei o número de mols final de cada um, é só eu dividir por 1. E aí eu tenho a concentração, porque o que eu tenho que colocar lá na constante de equilíbrio é concentração. Hein? Não esquece disso. Houve uma lógica aqui. Eu não saí falando que o número de mols virou concentração. Não é assim, não. Não pode ser assim, não. Tem que ter uma lógica por trás. Se você está no vestibular, por exemplo, entre esses dois slides, você faria um passo assim mostrando. Agora vamos calcular a concentração. Volume é 1. Então a concentração sai mol por litro, o valor vai ficar igual, tal. Ok? Se não perde ponto no vestibular, segunda fase, FUVEST, Unicamp e tal. Então, por isso ficou X. Para o OH- X. Se você não escrever isso daqui numa prova, no vestibular, o cara vai te dar meio certo na questão inteira. E você não provou por que o X para você podia ser desconsiderado. Veja, olha bem, se a constante tiver uma ordem, isso vale para qualquer exercício, não é só para constante de hidrólise não, hein? Qualquer exercício de equilíbrio químico que envolva o quadro de equilíbrio, a constante, por isso que eu escrevi constante Kc, vale para qualquer
modalidade de KC, para qualquer encarnação de KC. Se o KC foi dado para você no exercício, e ele for alguma coisa vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 1, aí é roça, meu amigo, aí você vai ter que fazer a conta. Vai cair numa equação de segundo grau báscara, ok? Delta, vai ter que fazer essas coisas aí. Então, aqui ficou fácil, né, meu? O KH, você vai buscar, já conhece. Aí, é igual a x ao quadrado sobre 0,10. Então, nós chegamos aqui ao valor de x. Como que eu cheguei? Cara, você vai mandar o 0,10 multiplicando. 0,10 é o mesmo que 10 a menos 1. Vai 5 vezes 10 a menos 10 vezes 10 a menos 1. Isso dá 5 vezes 10 a menos 11. Observa a base, somos expoentes. Isso é igual a x ao quadrado. Olha só o que eu vou fazer aqui. Quando eu vou resolver uma raiz quadrada de uma potência, eu devo deixar a potência com o expoente positivo. Para isso, olha o que eu mexi. Andei com a vírgula, de maneira que fiquei com 50 vezes 10 a menos 12. Veja, estratégia. Por quê? Porque a raiz quadrada disso é o mesmo que a raiz de 50 vezes a raiz de 10 a menos 12. Aí, raiz quadrada de potência, onde o expoente é par, fica fácil. É só dividir por 2. Dá 10 a menos 6. A raiz de 50, se você tem que fazer na unha, você vai pensar, pô, a raiz quadrada de 49 é 7. A raiz de 50 está ali pertinho. Está mesmo, vai dar 7,09 alguma coisa. É que como nós estamos trabalhando com 2 algarismos significativos que está sendo trazido lá do enunciado que me disse que a concentração do sal era 0,10 e 0,10 só tem 2 algarismos significativos, o meu x só pode ter 2 algarismos significativos e o meu x dá 7,1 vezes 10 a menos 6. Quem é o meu x? O meu x é a concentração de OH- no final, né? É o número de mols de OH- no final, mas eu fiz esse quadro pensando todo mundo dentro de 1 litro, então X representa quantos mol eu tenho de OH- por litro na hora do equilíbrio, que é a concentração em mol por litro de OH-. O que eu faço com o meu X, então? A pergunta do exercício é, primeiro, qual o grau de hidrólise? Aí eu te digo, o grau de hidrólise é a porcentagem de acetato que sofreu hidrólise. Daquele 0,1 mol, 7,1 vezes 10 menos 6 mol sofreram hidrólise. 0,1 é 100%. 7,1 vezes 10 a menos 6 é Y%. E Y% é seu grau de hidrólise. Então, você fazendo essa conta, essa regra de 3 super simples, aí, você vai chegar em 7,1 vezes 10 a menos 8%. Esse é o grau de hidrólise. Mas o que mais foi perguntado no exercício? Foi perguntado o pH. Por quê? Porque o cara é mal amado. Ele podia perguntar o pOH. Afinal, você está num ambiente básico. E quando eu estou num ambiente básico, eu calculo o pH. Mas é bem verdade que na química o pOH é um cara que ainda não chegou à sua vez. Todo mundo só fala de pH. Caramba, não? Ninguém quer saber do pOH. Deve ser porque a sigla é mais extensa. Tem uma letra a mais. Mas olha só. Eu primeiro tenho que achar o pOH, porque eu tenho a concentração de OH-. Aí eu jogo lá a concentração de OH- na fórmula. Vai dar pOH é menos log de 7,1 vezes 10 a menos 6. Quando eu determino esse logaritmo, ele vai dar menos 5,1. Aí vai haver um encontro de sinais. Tá? E menos 5,1, agora deu Lua Santana, hein? Agora deu sinais aqui. Isso vai dar 5,1 o pOH. Aí, você pensa, pOH mais pH dá 14. pOH é 5,1, pH é 8,9. Eu sei fazer a soma! Quer dizer,
é muito comum nos vestibulares os caras quererem ver se o estudante sabe fazer soma. Enfim, né, meu? Não precisava dessa. Mas o pH dá 8,9. Então, veja que o mundo dos ácidos fracos é muito mais forte em cálculos. Você quer entender química? Lide com os fortes, porque entender os fracos é mais difícil. E na psicologia parece que é desse jeito também, hein? Olha só que coisa. As coisas são meio entrelaçadas, né, gente? Então é isso. Nós finalizaremos aqui essa aula com esse valor do pH, depois de toda essa saga para chegar nele.